Você acredita que você pode fazer alguma coisa para Deus te amar mais? Ou você acredita que pode fazer alguma coisa de errado que pode fazer Deus te amar menos? Bom, se você quer saber essa resposta, fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. E eu vou responder essa pergunta para você, para abençoar a sua vida e a sua casa, a sua família. Você já tem seu livro? Você já comprou os presentes de aniversário desse ano? Então tá aqui o melhor presente para você abençoar a vida de alguém no ano de 2025. São 365 mensagens de fé, de amor, de graça, de favor. Uma para cada dia do ano. O Senhor vai lembrar de você o ano todo. Você acredita que alguém perto de você está precisando de uma palavra de Deus? Todos os dias? Então tá aqui, ó. Compre para você, compre para dar de presente. Só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo, tá bom? E no final eu vou orar por você, vou orar pelos seus pedidos, vamos confessar a palavra. Mas antes, se inscreve aí no canal, clica aí em se inscrever. Vem fazer parte com a gente do clube de assinantes. Isso mesmo, você vai abençoar o nosso ministério e vai ter acesso a mais de 1000 conteúdos exclusivos do Evangelho da Graça de Deus. Muito bem, quero começar hoje lendo com você Romanos, capítulo 5, verso 20. A Bíblia diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Uau! Esse versículo da carta aos Romanos, ele coloca em xeque todos os conceitos religiosos de muitas pessoas. Os religiosos, eles pensam que Deus deve gostar mais dos bonzinhos, não é verdade? Dos santinhos, daqueles que aparentemente nunca erram ou nunca pecam. E que ele deve derramar mais do seu amor, da sua graça, sobre quem merece mais. Esse é um conceito da religião. No entanto, a Bíblia diz o oposto. A Bíblia está dizendo que onde havia mais pecado, ele derramou mais da sua graça. Isso nos deixa chocados. A palavra abundar significa ter algo sobrando, saindo pelas beiradas, derramando. Deus está dizendo que ele vai derramar da sua graça onde teve mais erro, mais falha. Então, se na sua vida tem uma grande quantidade de pecado, eu quero te dar uma boa notícia. Existe mais graça disponível para você. Se você tem errado, você está debaixo de culpa, de acusação, de condenação, você tenta fazer o certo, mas não consegue, não se desespere. Existe mais graça para você e não para quem acha que merece. Bom, isso nos leva então a definir a palavra graça. Qual que é uma das melhores definições da palavra graça? Eu vou usar aqui uma definição de um escritor que eu gosto muito, Philip Yancey. Ele diz assim: graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e também não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Eu gosto de melhorar ela um pouquinho e dizer: não há nada que eu possa fazer de bom que vai fazer Deus me amar mais. Mas também não há nada que eu faça de errado que vai fazer Deus me amar menos. Eu não estou mandando ninguém fazer nada de errado. Só estou dizendo que esse é um fato, não muda. Segundo essa definição, nada que nós façamos ou deixemos de fazer pode alterar o amor de Deus por nós. E essa é a primeira frase que eu quero te convidar a escrever aí no seu caderninho de anotações do devocional na presença do Pai. Pega o seu aí, que o meu está aqui, ok? Escreve aí para mim, todo mundo escrevendo. Nada que eu faça ou deixe de fazer pode alterar o amor de Deus por mim. Vamos escrever? Nada que eu faça ou deixe de fazer pode alterar
o amor de Deus por mim. Anota aí, por favor. Isso é muito importante, muito. Você faz muito bem em querer agradar a Deus. Não está errado. Mas nada que você fizer, de fato, mudará o amor dele por você. Isso é muito importante. Você não precisa correr e se esforçar para conseguir as bênçãos de Deus, para conseguir o favor de Deus, porque ele já está sorrindo para você, porque você está em Cristo, se você nasceu de novo. Mas, eu sei, você fala, tudo bem, pastor, mas e o meu pecado? O seu pecado também não altera o amor de Deus. Claro que Deus se entristece com o seu pecado, porque o pecado te faz sofrer. O pecado traz problemas na sua vida e Deus te ama, Ele não quer que você sofra. Mas não muda o fato. Seu pecado não é maior do que o amor de Deus. Não tem o poder de mudar o amor de Deus. Mesmo se você tropeçar, mesmo que você falhar, nada disso pode mudar o amor de Deus por você. Ele vai continuar com os olhos voltados para você, com a mão estendida e com o coração escancarado para te perdoar, para te restaurar. Então veja que a definição teológica de graça é favor imerecido. Imerecido. É Deus dando tudo e fazendo tudo para quem não merece nada. Isso é graça. É outra definição de graça. Vamos escrever ela? Graça é Deus dando tudo e fazendo tudo para quem não merece nada. Escreve aí, por favor. Graça é Deus dando tudo e fazendo tudo, vírgula, para quem não merece nada. Isso é graça. É uma outra definição muito poderosa. Mas talvez você esteja pensando assim, então você está falando isso, mas você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu já fiz, o que eu já aprontei de errado, quantas coisas terríveis eu já pratiquei. E eu digo para você, realmente eu não sei quem você é. Mas eu te digo, eu sei quem Deus é. Eu realmente não sei o que você já fez, mas eu sei o que Ele fez. E o que Ele é e o que Ele fez é maior do que o que você fez. Ou seja, os seus erros e os seus pecados não são maiores do que o amor de Deus. Deus corrige o filho que ama. Deus disciplina o filho que ama, mas nunca derrama ira. Nunca para colocar maldição, mas para trazer você de volta para uma vida abundante que vale a pena ser vivida. Não é? Ele morreu na cruz para nos perdoar. Nós não vemos no Evangelho, no entanto, em nenhum lugar, Jesus usando a palavra graça, sabia? Jesus mesmo não usou essa palavra. Mas ele viveu plenamente, expressou completamente essa graça. E é isso que é poderoso. Por exemplo, um judeu jamais encostaria num leproso, porque ele ficaria imundo cerimonialmente. Mas a Bíblia fala que Jesus não, ele curou os leprosos tocando neles, porque ele não queria restaurar apenas o corpo, mas também a alma, a dignidade, o amor do coração deles. Porque o fariseu, quando ele encostava no leproso, a lepra dele passava para o fariseu, era ele que ficava contaminado. Mas Jesus não, quando ele encosta num leproso, é a pureza dele, a saúde dele que passa para o leproso e não o contrário. É totalmente diferente. Um outro exemplo, uma prostituta. A prostituta jamais tocaria num sacerdote ou num fariseu, mas Jesus deixou que ela lavasse os pés dele, porque isso é graça. É Deus dando acesso ao pecador, a quem não merece nada. Jesus, por exemplo, ele ia a banquetes na casa de políticos corruptos como Zaqueu. Ele comia com pecadores. Aliás, esse era um dos nomes que zombavam dele, né? Chamavam ele de amigo dos pecadores. Então, ele é meu amigo
e é seu amigo também, porque nós pecamos. É por isso que ele é nosso amigo. Ele é o amigo dos pecadores. É por isso que ele pôde morrer por nós, por ser amigo de pecadores. Caso contrário, não poderia ter morrido por nós. Veja que ele mesmo disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida por outro amigo. Ele deu a vida por você, que é pecador, e isso é graça. Não é? Nós merecíamos a condenação, o inferno, mas ele veio e nos deu algo que nós jamais merecíamos, o perdão e a salvação. Nos deu o céu. E essa graça é tão poderosa que ela nos atinge de uma maneira incrível, mas ela atinge Deus também. Você sabe, a graça mudou a maneira de Deus agir, mudou a maneira de Deus fazer as coisas. Ela altera a lógica dos homens. Veja que no dia que o homem pecou, Deus ficou num dilema. Sim, porque Deus é justo. Ele é o reto juiz e na sua justiça o pecador tem que morrer, o criminoso tem que morrer. O homem pecou e deveria morrer. Isso é a justiça de Deus. Mas Deus também é amor. E no seu amor ele dizia, eu quero salvar o homem. Por um lado eu tenho que condenar e matar o homem porque ele pecou, mas por outro lado eu o amo e quero salvá-lo. Como que eu faço? Era o que se chama aí uma sinuca de bico. Mas sabe de uma coisa? Todavia, o amor não pode contradizer a justiça. Todos sentem diante da injustiça que algum preço tem que ser pago. Não pode ficar assim. Um estuprador, por exemplo, de criancinhas, não pode simplesmente sair livre. Um assassino não pode simplesmente dizer para o juiz, sinto muito, tem que ser punido. Então veja que a graça, no entanto, ao contrário do que se imagina, ela não contraria a justiça de Deus. Ela não livra o pecador e o assassino. Ela está baseada no preço que Jesus pagou lá na cruz, no nosso lugar. E porque já foi pago, Deus não cobra novamente. Justamente porque ele é justo, um crime não pode ser punido, o mesmo crime não pode ser punido duas vezes. E como todos os nossos erros e pecados, passados, presente e futuro, já estão pagos, Deus não pode cobrar de novo, porque Jesus pagou. A graça de Deus está totalmente baseada na justiça de Deus, ao contrário do que se imagina, porque Jesus foi completamente punido no nosso lugar, pelos nossos erros. Então veja, a graça de Deus, ela altera a matemática de Deus. Pela lógica, aonde tem mais erro, onde tem mais injustiça, onde tem mais crime, precisa haver mais polícia, mais punição, mais castigo, não é verdade? Mas houve um dia, lá na cruz do Calvário, que a graça e a justiça se encontraram e se beijaram. A graça de Deus, o seu amor, que ele tanto quis expressar ao homem, lá na cruz, se encontrou com a sua justiça. Porque lá na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. O homem Jesus morreu a morte de todos os homens, tomou o nosso lugar, morreu no nosso lugar, pagou no nosso lugar, e a justiça de Deus foi plenamente satisfeita nele, na morte dele. Mas sem negar o amor, porque tomou o nosso lugar. Eu oro para que você possa entender o quanto você é amado de uma maneira tão profunda. Quando você conhece a graça de Deus, você não quer fazer nada para conquistá-lo. Você apenas fica constrangido com tanto amor e aí você só quer demonstrar gratidão. Você quer retribuir, mostrar que também o ama. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não uma obrigação de amar a Deus, mas o desejo de corresponder a esse grande amor. O que aconteceu comigo e com você foi esse amor poderoso que foi provado na cruz, onde Cristo é punido no nosso lugar,
para que a justiça seja feita, mas que o amor seja demonstrado. Tomou o nosso lugar e nos deu o dele. Recebeu a punição para nos dar o perdão. Que hoje você saiba o quanto você é amado, porque o amor de Deus é provado lá na cruz, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E se ele não negou o seu próprio filho por amor a você, o que ele vai te negar? Uma cura? Uma libertação? Uma provisão financeira? Você é amado. Lança fora o medo. Fala com o seu pai. Ele está com os braços estendidos para abençoar você. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou orar por você. Escreve seus pedidos de oração aqui para mim, por favor. Nós vamos confessar a palavra. Mas antes, por favor, me segue. Clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. E eu quero te fazer um convite. Se torne um assinante do nosso canal, escolhe um dos pacotes e você vai ter acesso a mais de 1000 conteúdos exclusivos. Você vai abençoar meu ministério, você vai cooperar comigo. Cada vez que você se inscreve, você compra um livro, você está me abençoando. Você está cooperando para que o ministério possa continuar. E com certeza você vai ser muito abençoado. Vamos confessar a palavra. Vou pegar esse texto aqui, poderoso, da palavra de Deus, e eu quero que você fale comigo. Diga comigo assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por amor a mim, Jesus morreu na cruz. Eu estou perdoado. Eu posso ser abençoado, porque sou um filho muito amado. Amém. Pai, eu abençoo cada pedido de oração que está sendo colocado aqui e declaro que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor carregou na cruz toda enfermidade e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados e libertos da maldição. E que esse amor derramado no nosso coração tire todo o medo e libere poder sobre a vida dos meus irmãos nesse dia, em nome de Jesus. Gente, eu vou salvar esse vídeo, compartilhe ele em todos os grupos de WhatsApp e até amanhã, pela graça de Deus. Deus te abençoe e fica na paz.